Capítulo 3. A quem essa exortação se dirige? Quanto às pessoas que são convidadas a se achegarem ao trono da graça, elas não consistem em todos os tipos de homens, mas naqueles homens que podem ser adequadamente designados pelo pronome oculto nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar. E aqueles que são referidos aqui na primeira pessoa do plural são mencionados tanto antes como depois por aquilo que os qualifica. Na Epístola aos Hebreus, eles são chamados no capítulo 2 de, primeiro, os que atentam diligentemente para a palavra que ouviram. Segundo, eles são aqueles que, por assim dizer, viram Jesus coroado de glória e honra. Terceiro, eles são chamados de filhos. Quarto, eles são chamados de descendência de Abraão. E quinto, eles são chamados de irmãos de Cristo. No capítulo 3, eles são chamados de irmãos santos e são descritos como participantes da vocação celestial e o povo de quem se diz que Cristo Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote de sua fé. E eles são chamados à própria casa de Cristo e são considerados participantes de Cristo. No capítulo 4, é dito que eles são crentes, são os que entram no descanso e são os que têm a Cristo como sumo sacerdote, o qual se compadece de suas fraquezas. No capítulo 6, eles são chamados de amados e herdeiros da promessa. São os que se refugiaram e se apegaram à esperança que lhes foi proposta, e são também aqueles que têm a esperança como âncora e para quem Cristo, como um precursor, entrou e tomou posse do céu. No capítulo 7, é dito que eles são os que se aproximam de Deus. No capítulo 8, é dito que eles são aqueles com quem a nova aliança foi feita em Cristo. No capítulo 9, eles são descritos como aqueles por quem Cristo obteve a redenção eterna e por quem ele entrou no lugar santo. No capítulo 10, eles são mencionados como os que são santificados pela vontade de Deus, os que têm confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, os que se aproximam com um coração sincero, em plena certeza de fé, ou que têm liberdade para assim fazê-lo, pois têm seus corações purificados de uma má consciência e seus corpos lavados com água pura. Eles são aqueles que sofreram muito por Cristo no mundo e que se tornaram companheiros daqueles que assim foram maltratados. No capítulo 11, é dito que eles e os patriarcas são aperfeiçoados juntamente. Também nos é dito, no capítulo 12, que eles já chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Assim, você vê por quais termos, características, títulos e privilégios são descritos os que aqui são exortados a se achegarem ao trono da graça. A partir disso, podemos concluir que nem todos são capazes de se achegarem ao trono da graça, e nem todos que possuem algumas convicções ou algum senso de sua necessidade ou algum desejo de receberem a misericórdia de Deus em Cristo. Capítulo 4. O modo ordenado de se achegar a esse trono da graça. Demonstraremos o modo ordenado pelas Escrituras para uma alma se achegar ao trono da graça em busca de misericórdia. Para isso, primeiramente, examinaremos o Antigo Testamento, no qual temos a sombra daquilo a que o texto nos convida a nos achegarmos, e então chegaremos ao Antítipo, no qual a coisa é ainda muito mais detalhada. O propiciatório era para a igreja, não para o mundo, pois um gentil não poderia ir imediatamente de seu estado natural para o propiciatório através do sumo sacerdote, mas segundo a forma que estava prescrita por Deus, ele deveria primeiramente se unir ou ser unido à igreja, que então consistia no corpo dos judeus. O estrangeiro devia primeiramente ser circuncidado e, consequentemente, professar sua fé no Messias que estava por vir, a partir do que podemos inferir que ele ia de sua circuncisão diretamente para a Páscoa, e então, da maneira ordenada, participaria de outros privilégios, especialmente do propiciatório, perante o qual o sumo sacerdote deveria comparecer uma vez por ano. A igreja é representada por nós, mais uma vez através de Arão e de seus filhos. Arão como cabeça e seus filhos como membros. Mas os filhos de Arão não deviam se achegar a nenhuma das coisas pertencentes aos santos dos santos, até que tivessem se lavado na pia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água.
E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram, e isso lhe serás por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Êxodo 30, do 17 ao 21, e do capítulo 40, do 30 ao 32. Essa lei era tão rigorosa que se algum homem em Israel ou dos estrangeiros fosse contaminado por qualquer coisa morta, eles deveriam se lavar antes de participar das coisas sagradas ou então deveriam se abster delas. Mas se assim não o fizessem, seu pecado permaneceria sobre eles, pois o homem que o tocar em impurezas será imundo até a tarde e não comerá das coisas santas, muito menos ele poder entrar pelo véu antes de banhar a sua carne em água. Diante disso, eu pergunto, o que importaria tudo isso se um pecador como tal, antes de se lavar ou ser lavado, pudesse se achegar imediatamente ao trono da graça? Porque o apóstolo supõe a lavagem como uma preparação para que os hebreus pudessem entrar no lugar santuário, se os homens pudessem passar imediatamente de suas convicções para o trono da graça. Pois ele declara, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemo-nos. Ele não disse que podemos ir de qualquer modo, mas após termos sido lavados e aspergidos. Então, primeiramente, é necessário se lavar na pia. Aquele que não se lavou não tem direito de vir ao trono da graça. Portanto, aqui também vemos um mar de vidro diante do trono da graça para nos mostrar exatamente isso, o qual está diante do trono para que possam se lavar os que verdadeiramente se aproximaram dele. Pois esse mar de vidro foi tipificado pela pia encontrada no tabernáculo de Moisés e é o mesmo que o mar de bronze do templo de Salomão, onde deveriam se lavar aqueles que desejavam entrar no santuário. Mas você pode me perguntar, o que a pia ou o mar significam para nós no Novo Testamento? Eu respondo, significam a palavra do Novo Testamento que contém a doutrina purificadora da remissão dos pecados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso, é dito que somos limpos pela palavra ou pela lavagem da água pela palavra. Então, isso significa que um homem deve primeiramente vir a Cristo como revelado na palavra, que é esse mar de vidro, antes que ele possa vir a Cristo no céu, à medida que ele é o trono da graça. Pois a palavra é esse mar de vidro que está diante do trono para o pecador se lavar. Portanto, não importa quem você seja, se deseja ser salvo, então você deve primeiramente começar com o Cristo crucificado e com a promessa da remissão dos pecados por meio de seu sangue. No céu, você não encontrará Cristo crucificado como tal, pois ali ele está vivo. Mas você o encontrará assim na palavra. Lá, ele está revelado até hoje, em todas as circunstâncias de sua morte, como crucificado diante de nossos olhos. Na palavra de Deus, você descobrirá que Cristo morreu. Quando ele morreu, de que tipo de morte ele morreu e por que ele morreu. A palavra revela isso para você ir e lavar-se no sangue dele. Portanto, a palavra do testamento de Cristo é a pia na qual todos os sacerdotes do Novo Testamento devem se lavar. Todo cristão é constituído um sacerdote para servir a Deus. Portanto, você deve ser justificado antes de poder dar qualquer passo adiante, pois, se você não for justificado pelo sangue de Cristo, também não será salvo pela vida dele. E a eficácia justificadora do sangue dele é deixada em segundo plano e está representada aqui através do mar de vidro ou pia, isso é, a palavra da graça, para você se lavar. Cristo intercede diante do trono da graça, ou propiciatório, através de seu sangue, em favor daqueles que irão se lavar neste ou daqueles que já se lavaram conforme ele foi derramado na cruz. Portanto, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, isso é, pela fé no sangue dele, derramado do lado de fora da porta, pois o seu sangue que foi derramado santifica o crente e o torna capaz de se aproximar do Santo dos Santos. Portanto, nos é dito que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Assim, por Cristo, que nos santifica pela fé em seu sangue, ofereçamos continuamente a Deus sacrifícios de louvor, isso é, os frutos de nossos lábios que dão graças ao seu nome. Assim, a pia da regeneração, ou Cristo revelado pela palavra como crucificado, serve para que todos os pecadores que se achegaram sejam lavados para a sua justificação.
O trono da graça deve ser buscado pelos santos, aqueles pecadores que foram justificados pela fé em Cristo crucificado. Eles devem se achegar ao propiciatório após serem lavados do pecado no mar do sangue de Cristo. Também é muito evidente que aqueles que se aproximam desse trono da graça devem fazê-lo com fé, pois o apóstolo diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? De quem não ouviram ou em quem não creram? O texto segue para nos dar as respostas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, antes de o invocarem? E como crerão naquele de quem não ouviram, primeiramente? Então, o ouvir vem antes do crer e o crer antes do invocar a Deus, enquanto assentado no trono da graça. Ora, o crer deve ser segundo o ouvir do Evangelho, o qual nos apresenta inicialmente não o Cristo que ascendeu ao céu, mas o Cristo que foi morto, sepultado e ressuscitado, como diz 1 aos Coríntios 15, do verso 3 ao 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Concluo, então, quanto a isso, que a ordem do céu é que os homens se lavem na pia da regeneração, a saber, no sangue de Cristo, conforme declarado na palavra da verdade do Evangelho. Pois ali, os pecadores como pessoas sujas podem se lavar a fim de se aproximarem de Deus, que está sentado no trono da graça. Além disso, a única maneira de um homem ser admitido e aceito por um Deus justo e santo para que receba a vida é se ele se conhecer e crer na doutrina que ensina que Cristo morreu. Ou será que aquele que despreza e pisoteia o sangue derramado na cruz deve ser aceito em Cristo, o qual é o trono da graça? Não. Ele deve primeiramente lavar-se ou então perecer. Ele deve renunciar à sua profissão ou pretensão de fé ou santidade, seja lá o que for, pois Deus vê iniquidade em todos os homens e nem todo o sabão do mundo poderia nos lavar de nossa iniquidade, de modo que ela não fosse evidenciada diante dele. Pois a palavra de Deus declara que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Nada que contamine, ou seja, impuro, deve entrar no santuário de Deus e muito menos no Santo dos Santos. Porém, através do perfeito sacrifício de Cristo, aqueles que foram purificados pela fé nele são aceitos, como diz Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e por nada mais. Como nos achegamos ao trono da graça? Isso ficará ainda mais claro pelo que ainda temos a dizer sobre a forma como nos aproximamos do trono da graça. Em primeiro lugar, então, devemos nos aproximar do trono da graça através do segundo véu, pois é ali que ele se encontra. Embora um homem entrasse no tabernáculo ou templo, que era uma figura da igreja, mas ficasse apenas além do primeiro véu, ele não chegaria aonde estava o propiciatório ou o trono da graça. E o que é esse segundo véu, através do qual, pelo sangue de Cristo, devemos entrar no Santo dos Santos? De acordo com a lei, o segundo véu pendia entre o lugar santo e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, e escondia o que estava dentro do Santíssimo da vista daqueles que não passavam do primeiro tabernáculo. Ora, esse segundo véu no tabernáculo, ou templo, era uma figura do segundo véu que todos aqueles que se aproximam do trono da graça devem ultrapassar. Esse véu é a carne de Cristo. Isso é o que o santo apóstolo testifica em sua exortação encontrada em Hebreus 10, do 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, o segundo véu é a carne de Cristo, a qual, até que um homem possa entrar ou passar por ela através da fé, é impossível que ele se achegue ao Santíssimo onde está o trono da graça, isso é, ao coração e à alma de Jesus, que é o trono. O corpo de Cristo é o tabernáculo de Deus, a habitação divina, pois a plenitude da divindade habita nele corporalmente. O fato da carne de Cristo ser chamada de véu evidencia a glória que habita nele, a saber, Deus repousando nele. Essa glória só pode ser discernida àqueles que podem ver ou adentrar através de sua carne pela fé, pois a glória está além do véu, onde está o propiciatório ou trono da graça. Ali Deus está em repouso, satisfeito para com os pecadores que vêm a ele através da carne de Cristo e do sacrifício que ele consumou pelo pecado, do lado de fora da porta. Cristo declara: Eu sou o caminho. Mas para onde e como? Ora, o caminho para o Pai, através de sua carne, como diz Colossenses 1, do 20 ao 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Mas como? No corpo da sua carne, pela morte. Por quê? Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, entramos na presença de Deus quando passamos pelo véu da carne de Cristo e nos apresentamos perante o propiciatório ou trono da graça. Portanto, essa é a maneira de como devemos nos achegar, se quisermos nos apresentar corretamente perante o trono da graça em busca de misericórdia. Ou seja, devemos ir pelo sangue de Cristo e pela carne dele através do véu. Até que você tenha entrado na presença do trono da graça através da carne de Cristo e que Deus tenha decidido lhe conceder graça, então a glória de Deus e todas essas coisas serão totalmente ocultadas aos seus olhos. Os homens podem criar fantasias, fábulas e presunções acerca de Cristo, do trono da graça e da glória, mas o conhecimento dessas coisas pelo Evangelho é absolutamente necessário para que alguém possa se achegar ao trono da graça para obter misericórdia. É necessário que aquele que se achega ao trono da graça venha pelo sangue de Cristo e através do véu da carne dele, ou então não poderá vir de modo algum, pois aqui não há porta dos fundos. Este é o resumo das coisas que tenho dito. O corpo de Cristo é o tabernáculo, o Santo dos Santos, como ele declara no Salmo 40, do versículo 7 e 8. Tua lei está dentro do meu coração, ou no meu interior. Deus se assenta nesse tabernáculo, a saber, no coração de Cristo, pois esse é o trono da graça. Os homens devem se achegar a esse tabernáculo através de uma compreensão piedosa de que por meio dele, ou a carne de Cristo, eles foram reconciliados com Deus, que nele habita. Esse é o caminho, e não há outro pelo qual possamos nos achegar ao trono da graça. Esse é o novo caminho para o paraíso celestial, pois o antigo caminho está impedido pela espada flamejante dos querubins. O caminho novo e vivo, pois seguir qualquer outro caminho resultará em morte. Portanto, esse novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, é o único caminho para o Santo dos Santos, onde está o trono da graça. Em segundo lugar, devemos nos aproximar desse trono da graça após termos nossos corações purificados de uma má consciência. O sacerdote, que era o representante de todo Israel, não deveria entrar no lugar santo sem antes ser aspergido com sangue. Isso está escrito na lei, não sem sangue, e também no Evangelho. E visto que pelo Evangelho agora todos temos permissão para entrar através do véu, pela fé, então devemos cuidar para que não entremos sem que antes sejamos aspergidos com sangue. Porque se o sangue em sua virtude não for visto sobre nós, então morreremos em vez de alcançarmos misericórdia e acharmos graça. Eu enfatizo isso repetidamente porque não há nada a que estejamos mais naturalmente inclinados a esquecer do que disso. Quem que compreende a si mesmo não tem conhecimento do quanto está apto a esquecer de agir com fé pelo sangue de Jesus e de ter sua consciência aspergida com a virtude desse sangue ao tentar se aproximar do trono da graça. No entanto, as Escrituras nos exortam a tomar cuidado para não sermos negligentes, mas nos prepararmos para isso. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, isso é, com o sangue de Cristo, para que não morramos. Na lei, todo o povo devia ser aspergido com sangue e era necessário que as sombras das coisas celestiais fossem purificadas com ele, isso é, com sangue de touros. Mas as próprias coisas celestiais seriam aspergidas e purificadas com sacrifícios melhores do que esses, a saber, com a oferta do corpo e o derramamento do sangue de Cristo. Assim, então, deve ser purificado e aspergido aquele que se aproxima do trono da graça por meio de Cristo. Em terceiro lugar, é acrescentada, e nossos corpos lavados com água pura. O apóstolo também extrai isso a partir das prescrições da lei. Pouco antes de ir para o Pai, Cristo explicou a seus discípulos o significado disso, ao dizer a Pedro, e por meio dele a todos os outros: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Essa água pura nada mais é do que essa doutrina da palavra misturada com o Espírito, pela qual, assim como a consciência deve ser aspergida com sangue, o corpo e a conduta exterior são agora santificados e limpos. Cristo declarou: Agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É por isso que a lavagem, a santificação e a justificação são mencionadas juntas e descritas como coisas que vêm até nós, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Você deve ser lavado com água e aspergido com sangue, caso busque se aproximar corretamente do trono da graça, caso deseje se aproximar com reverência, com um coração sincero e em plena certeza de fé,
como nosso texto ordena. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Dizer a você o que é vir com confiança é uma coisa, mas dizer como você deve ir com confiança é outra. Aqui, você é convidado a vir com confiança e é mostrado como isso pode ser feito, a saber, pelo sangue da aspersão e pelas operações santificadoras do Espírito, as quais devem ser recebidas pela fé. Só podemos dizer tudo o que deve ser dito com confiança piedosa se confiarmos no sangue. Quanto mais a consciência desconhece a aspersão do sangue, mais longe ela está de agir com uma confiança correta para com Deus perante o trono da graça, pois é o sangue que faz a expiação e que concede confiança à alma. É o sangue e o poder que, pela fé, ele exerce sobre a consciência, que afasta a culpa e o medo e, consequentemente, gera confiança. Portanto, aquele que quer ser confiantemente ousado para com Deus no trono da graça deve primeiramente estar bem familiarizado com a doutrina do sangue de Cristo, ou seja, o motivo dele ter sido derramado, como ele realizou a reconciliação com Deus e quem foram as pessoas reconciliadas. Você deve ser capaz de se colocar pela fé dentre o número daqueles que são feitos participantes dessa reconciliação antes de poder se achegar com confiança ao trono da graça. O que é se achegar ao trono da graça sem confiança? Em primeiro lugar, há uma forma de se achegar ao trono da graça sem essa confiança. Porém, essa não é a forma de se achegar que esses textos nos exortam. Além disso, tal maneira de se achegar ao trono da graça é muito inadequada. Contudo, se nos achegarmos da maneira correta, ainda que deficiente, devemos nos achegar através da morte e pelo sangue de Cristo, para buscarmos pela graça desse trono. O encorajamento para isso deve surgir de Cristo crucificado. O próprio Cristo se dirigiu a Deus por meio desse caminho e devemos fazer o mesmo. O nosso encorajamento seja maior ou menor de acordo com a proporção da fé que apreende a Cristo. Uma fé forte concederá grande confiança, enquanto uma fé fraca não pode fazer isso. Em segundo lugar, há um tipo de vinda em sinceridade e com o coração íntegro, a qual, contudo, está destituída dessa confiança. Por isso, é feita uma distinção entre um coração sincero e uma confiança plena. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. A sinceridade pode ser acompanhada de muita fraqueza, assim como a confiança pode estar acompanhada de orgulho. Mas, seja qual for o tipo de vinda ao trono da graça, quer uma vinda com confiança ou com aquelas dúvidas que podem acontecer aos santos, ainda assim, a causa dessa vinda ou o seu motivador é algum conhecimento da redenção pelo sangue, a qual a alma vê pela fé ou poderia ver se tivesse fé. Pois Cristo é precioso, às vezes, à vista de sua dignidade, outras vezes, à vista da necessidade, e ainda outras vezes, à vista do seu deleite. Em terceiro lugar, há um tipo de vinda fervorosa ao trono da graça, com todo o ardor da alma. Quando Davi sentiu a sua culpa e a sua aflição, ficou sem saber o que fazer. Entretanto, ele pôde dizer: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Ele ainda podia se achegar fervorosamente ao trono da graça. Ele podia se achegar até lá com todo o desejo de sua alma. Não obstante, isso tenha acontecido devido ao conhecimento que ele tinha do caminho para a remissão dos pecados pelo sangue do Filho de Deus. Em quarto lugar, há também um tipo de vinda constante ao trono da graça. Emã disse: Senhor, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Aqui, você vê seu clamor constante diante do trono da graça. Emã clamava de dia e de noite. No entanto, o homem que assim clama parece estar envolto de uma nuvem muito obscura e encontra dificuldades para suportar essa aflição em sua alma. Não obstante, ele tinha um conhecimento de como Deus era o Deus da sua salvação, e o salmista confiantemente clamou a ele como tal, embora estivesse enfrentando tribulações em seu espírito. Portanto, não se deve concluir que aqueles que não vêm com plena confiança não se achegam ao trono da graça, ou que os homens devem evitar vir até que tenham plena certeza. Porém, devo dizer que não é possível vir corretamente ao trono da graça se não virmos com confiança na morte e no sangue de Cristo, e que aqueles que se achegam ao trono da graça com pouco conhecimento da redenção pelo sangue virão com pouca esperança de alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de serem ajudados em tempo oportuno. Concluo então que é o privilégio, o dever e a glória de um homem aproximar-se do trono da graça como um príncipe. Jó declarou que certamente faria isso se lhe fosse dada a oportunidade.
Ele declarou: "Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderá comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz." De fato, Deus às vezes nos prova, como diz Jó 26:9. Encobre a face do seu trono, às vezes, e sobre ele estende a sua nuvem. E esse parece ser o caso de Jó aqui, o qual o levou a confessar que estava perdido e clamar: "Ah, se eu soubesse onde o poderia achar." Jó deseja encontrar Deus para provar sua honestidade e sua constância, pois o hipócrita não orará para sempre. Ele invocará a Deus continuamente? Não, especialmente quando Deus os prende, aflige e faz com que a oração seja um trabalho árduo para eles. Mas a dificuldade de encontrar a presença de Deus e o brilho da presença de seu trono nem sempre está na fraqueza da fé. Uma fé forte também pode se encontrar em perplexidade quanto a isso, e por vezes pode ser difícil resistir a isso. É dito aqui que Deus ocultou sua face desde o seu trono, não para enfraquecer a fé de Jó, mas para testar a força dele, para mostrar aos homens de outras eras como Jó era valente. A fé, se for forte, fará um homem seguir adiante mesmo no escuro. Será como um cavalo valente, o qual, ainda que tropece, não será desencorajado, nem mesmo que atravesse por muitas e fortes provações. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a linguagem da graça invencível de Deus. Aqueles que vêm ao trono da graça são aptos a rejeitar todos os graus de fé que não trazem em si a autoevidência de seu próprio ser e natureza, pois discernem que se existe uma fé verdadeira, então ela se dará a conhecer para a alma, quer essa fé esteja em menor ou maior grau. Porém, quando infelizmente a alma entra em letargia, ela vacila e se envolve com o pecado, com a morte e com o diabo. Ela não consegue prover paz à consciência, mas passa a lutar pela vida, a lutar com os anjos e com o inferno. Tudo o que a alma pode fazer agora é chorar, gemer, suar, temer, lutar e suspirar pela vida. De fato, agora a alma deve correr para a cruz, pois lá existe água, ou melhor, sangue e água, que são oferecidos para a fé, a fim de sustentar o consolo da justificação. Entretanto, a alma cuja fé é assim atacada encontrará muita dificuldade para fazer isso, embora grande parte do uso da fé, durante o combate da fé, resida no apego sincero e constante da alma à morte e ao sangue de Cristo. Contudo, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Assim, mostrarei a você a maneira correta de vir ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ninguém, senão um cristão piedoso, conhece o trono da graça. Mostrarei agora, primeiramente, que é um privilégio pertencente aos cristãos distinguir esse trono da graça de todos os outros tronos. Como já disse, deduzo isso a partir do texto, o qual apenas menciona o trono da graça, mas não acrescenta nenhum sinal pelo qual possamos distingui-lo, embora o escritor de Hebreus soubesse que havia mais tronos do que esse, como ele declara em Hebreus 9, do versículo 1 ao 8. Cheguemos, pois, com confiança, diz ele, ao trono da graça, e assim o deixa certo de que seus leitores possuíam uma boa compreensão do que ele quis dizer, pois eles eram hebreus. Além de serem hebreus, aqueles para quem o apóstolo escreve também haviam sido iluminados pelo ensino que receberam a partir da colocação da Arca do Testemunho e do propiciatório no lugar santíssimo. O apóstolo levou tal particularidade em conta em seu discurso. Por outro lado, esse trono da graça é descrito e apresentado aos gentios por aqueles sinais que mencionei nas páginas anteriores, pois é aos gentios que o livro de Apocalipse se dirige particularmente, visto que ele foi escrito para as igrejas dos gentios. Além disso, as grandes coisas profetizadas ali se referem aos crentes gentios e à queda do anticristo. Entretanto, entendo que o discurso de João sobre as coisas que acompanham o trono da graça foi tão enfatizado por ele aos gentios, pelo fato de que os gentios seriam incapazes de encontrá-lo se não houvesse tal descrição que mostrasse a compatibilidade do antítipo com o tipo. Além disso, tal descrição enfática também serviu para que a fé deles fosse fortalecida a partir da ilustração dessas coisas. Assim, aqueles que já conheciam esse trono poderiam se inteirar melhor daquilo que já sabiam, pois podemos ser muito confortados com a confirmação daquilo que já sabemos. O Espírito Santo sempre concede a descrição mais perfeita das coisas na palavra. Portanto, devemos recorrer à palavra de Deus para aperfeiçoar nosso conhecimento.
Quero deixar claro que não estou dizendo, pelo que afirmei, que esse trono pode ser conhecido à parte do texto, pois é o texto que traz a revelação de Jesus Cristo. Mas o que pretendo dizer é que um santo, como tal, tem em seu coração a operação de certas coisas que o capacitam, pela palavra, a encontrar esse trono da graça e a discerni-lo de todos os outros tronos. Em primeiro lugar, o santo sente uma forte culpa pelo pecado em sua consciência, especialmente no início de sua conversão, e isso faz com que ele tenha um melhor discernimento acerca do que é a graça e a natureza dela do que outros que não são sensíveis ao que é a culpa. O significado de ser salvo foi mais apreciado pelo carcereiro quando ele temeu e tremeu com as apreensões da ira de Deus do que jamais havia sido em toda a sua vida pregressa. Pedro também viu o que era a salvação quando começou a afundar no mar e clamou: Senhor, salva-me. Se não sentimos o nosso pecado, também não conseguiremos conhecer o que é a graça de Deus. O pecado e a graça, o favor e a ira, a morte e a vida, o inferno e o céu são opostos e são chamados um pelo outro, quanto ao seu mal ou seu bem, a sua vergonha ou a sua glória. O que torna a graça tão boa aos nossos olhos, senão quando vemos o pecado em sua culpa e imundície? O que torna o pecado uma coisa tão horrível e condenável aos nossos olhos, como quando vemos que nada pode nos salvar dele a não ser a infinita graça de Deus. Além disso, parece haver, se assim posso chamar, uma espécie de instinto natural naquele que nasceu de novo para buscar a graça de Deus. Pois assim diz a palavra: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. O bebê naturalmente se acomoda ao seio da mãe em busca do alimento. Aquele que pela graça nasceu de novo busca viver pela graça de Deus. Todas as criaturas, tais como o bezerro, o cordeiro e etc., assim que saem do ventre de sua mãe, por natureza procuram o leite. Aquele que nasceu de novo faz o mesmo, pois a culpa faz com que ele tenha fome e sede, assim como o cervo perseguido anseia pelas águas. A fome nos faz buscar o pão e a sede a água. A fome e a sede nos fazem pensar no pão e na água. Ainda que um homem se ocupe de quaisquer negócios, a fome o fará lembrar-se de sua despensa e a sede de sua garrafa de água. A fome e a sede o atrairão e farão com que ele pense naquelas coisas que podem saciá-las e o levarão a buscá-las para saciar a si mesmo. Falar das coisas de que temos fome e sede nos faz desejá-las, para sermos alimentados e nutridos por elas. É isso que acontece com a natureza e com a graça. O mesmo sucede com o pão que perece e com o pão que permanece para a vida eterna. Em segundo lugar, assim como a nova natureza nos ensina isso por uma espécie de instinto natural celestial, pois eles consideram todos os outros lugares, exceto o trono da graça, como cisternas vazias que não possuem água. Eles estiveram no Monte Sinai em busca de ajuda, mas não puderam encontrar ali nada além de fogo e escuridão, trovões e relâmpagos, terremotos e tremores, bem como uma voz que pronunciava palavras mortais, a ponto de que aqueles que as ouviram uma vez jamais poderiam suportar ouvi-las novamente. E quando a visão da vingança revelada ali contra o pecado, ela fora tão terrível que até mesmo Moisés disse: Eu estou todo assombrado e tremendo. Eles buscaram a graça por suas próprias obras, mas infelizmente não produziram nada além de vaidade e confusão. Eles não produziram nem mesmo um bom desempenho e nem prestaram obediência a um dever ou realizaram um ato de bondade no que diz respeito a qualquer parte do culto religioso, mas antes, ao olharem para isso através das lentes divinas, viram-se vazios e defeituosos. Eles buscaram a graça através de suas próprias resoluções, de seus próprios votos e de seus próprios propósitos e coisas semelhantes. Porém, todos eles agem como os demais e então descobrem que realizaram suas obras de forma muito imperfeita e que de modo algum sua performance poderá ajudá-los a alcançar a graça. Então eles recorrem às suas lágrimas, à sua tristeza e ao seu arrependimento, na esperança de que porventura isso lhes seja de algum proveito. Mas todas as suas obras desapareceram como o orvalho da manhã, ou se permaneceram, apodreceram e cheiraram mal para as suas próprias narinas. Quanto mais mal cheirosas, então, tais obras são para as narinas de um Deus santo. Eles foram a Deus como o grande Criador e então viram quão maravilhosas têm sido as obras dele. Eles olharam para os céus acima, para a terra embaixo e para todos os seus ornamentos, mas nem a criação, nem o que provém dela foi capaz de lhes conceder graça no tempo de sua necessidade. Então, eles foram com seus cântaros para as suas fontes e voltaram vazios e envergonhados. Eles não encontraram água,
Não encontraram nenhum rio de água da vida. Eles se tornaram como a mulher com seu fluxo de sangue, fazendo mais e mais gastos, até gastarem tudo o que tinham, e isso não lhes serviu de nada. Antes, pioraram. Se apenas eles tivessem estudado a lei, isso teria sido suficiente para convencê-los de que no mundo não havia graça, nem um trono da graça. Pois a lei, ainda que seja a mais excelente de todas as coisas da terra, não concede graça, pois a graça e a verdade vêm por Jesus Cristo, não por Moisés. Como poderia ser que tais coisas seriam encontradas em algo inferior? Paulo, portanto, ao não encontrar graça na lei, desiste de encontrá-la em qualquer outra coisa, mas então se põe a procurá-la onde ainda não a havia procurado, pois a procurou não pela fé, mas, por assim dizer, pelas obras da lei. Finalmente ele buscou a graça em Jesus Cristo, que é o trono da graça. A encontrou e então se alegrou na esperança da glória de Deus. Em terceiro lugar, os santos conhecem e distinguem o trono da graça de outros tronos pelo discernimento do próprio Deus. Assim como é dito que os nobres cavaram o poço no deserto segundo o direcionamento do legislador, assim também os santos encontram o trono da graça pelo direcionamento do doador da graça. Por isso, Paulo ora para que o Senhor dirija os corações das pessoas ao amor de Deus. O homem em si mesmo não pode olhar diretamente para esse trono. Antes, desistirá de orar ou fará algo semelhante a isso, se não for ajudado pelo Espírito. Por isso, o Filho diz de si mesmo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Esse texto não apenas justifica o que acaba de ser dito, mas insinua que há uma relutância no próprio homem para se achegar a esse trono da graça. Portanto, o homem deve ser atraído para ele. Ele conduz os nossos passos no caminho para o trono pelo qual a graça e a misericórdia nos são concedidas. Em quarto lugar, distinguimos o trono da graça de outros tronos pela glória na qual esse trono sempre aparece quando é revelado a nós por Deus. A glória dele supera tudo. Tal glória não pode ser vista em nenhum outro lugar, seja no céu ou na terra, mas tal visão só pode ser obtida através do dom de Deus, não por qualquer excelência que exista em meu entendimento natural como tal. Meu entendimento e minha compreensão, enquanto considerados como naturais, são cegos e tolos. Portanto, quando me disponho a trabalhar em meu próprio espírito, no poder de minhas próprias habilidades, para alcançar esse trono da graça e vislumbrar um pouco de sua glória, então sou ignorante, rude, tolo, e não consigo enxergar coisa alguma. Meu coração fica ensoberbecido, sem graça, sem prazer, sem vida e apático em seus deveres. Mas meu coração voa com asas como uma águia ao ter um vislumbre do trono. Portanto, essa é outra coisa pela qual o cristão distingue o trono da graça de todos os outros. Ali, ele encontra aquele bem que não pode encontrar em nenhum outro lugar.